já ficou alguma vez acordado a noite toda estudando para uma prova importante? Aposto que sim. A gente acha que se ficar acordado até tarde vai conseguir aprender tudo e mandar bem no dia seguinte. Mas sabia que isso pode ser uma baita luta contra o seu próprio corpo? Hoje, vamos entender o que realmente acontece no seu cérebro e corpo quando você resolve virar a noite estudando. E vou te mostrar porque, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é dormir. Quer entender? Então fica comigo que esse vídeo vai te ajudar muito. 1. Você está lutando contra o seu próprio corpo. Sabe aquele relógio invisível que seu corpo tem? Não é o do celular. É um relógio que funciona dentro da sua cabeça e controla tudo, quando você sente fome, quando quer brincar e principalmente quando é hora de dormir. Esse relógio se chama ritmo circadiano. Ele funciona todo dia, como um ciclo, e adora quando você dorme e acorda sempre no mesmo horário. Isso ajuda seu corpo a se preparar para cada momento de dia. Agora imagina que você tem uma prova super difícil amanhã. Aí você pensa, vou passar a noite toda estudando e vou arrasar. Parece uma boa ideia, né? Mas aqui tá o problema. Enquanto você tenta ficar concentrado nos livros, esse seu relógio interno tá gritando: "Ei, já passou da hora de dormir!" Ele começa a mandar sinais pro seu corpo. Seus olhos piscam mais devagar, você boceja, fica mole, seu corpo quer descansar. E quanto mais você ignora esses sinais, mais difícil tudo fica. É como tentar nadar contra a correnteza. Você até consegue, mas se cansa muito rápido. Então, quando você resolve virar à noite, você não está só lutando contra o sono, você está brigando contra o seu próprio corpo. 2. Seu cérebro começa a desligar sozinho. Vamos pensar juntos num momento que você conhece bem. Quando começa a escurecer, e mesmo que você não esteja super cansado, aquela vontade de deitar aparece do nada. Você já sentiu isso? Parece que o corpo sabe que é hora de parar, mesmo que a cabeça queira continuar. Isso não é só uma impressão, é o seu cérebro trabalhando para cuidar de você. Quando a luz do sol desaparece, seus olhos enviam uma mensagem para uma parte do cérebro, com um nome complicado, o núcleo supraquiasmático. Vamos chamar de chefe do sono, para facilitar. Esse chefe do sono é quem controla o seu relógio interno, que dita o ritmo do seu corpo. Esse chefe do sono manda um sinal para uma glândula chamada glândula pineal. A função dela é começar a liberar uma substância chamada melatonina, que é o famoso hormônio do sono. A melatonina funciona como uma fada que vai espalhando um feitiço de calma e preguiça pelo seu corpo. Conforme a noite chega, a melatonina vai subindo no seu organismo, preparando você para um sono tranquilo. Por isso, quando a melatonina aumenta, o corpo fica mais relaxado, o ritmo cardíaco diminui, a pressão baixa e a temperatura do corpo cai um pouquinho. Tudo isso para deixar o seu corpo pronto para entrar no modo descanso. Mas a melatonina não é a única personagem dessa história. Tem outra substância chamada GABA, que funciona como um botão de desligar dentro do cérebro. Ela ajuda a desacelerar a atividade das células nervosas e traz uma sensação de calma. É como se seu cérebro fosse apagando as luzes de uma festa, aos poucos, preparando tudo para o fim do dia. Enquanto isso, lá está você com seu caderno, livro ou celular, tentando estudar para aquela prova importante, mas a sua cabeça está sendo puxada para a cama. E isso fica cada vez mais difícil de resistir. E por que isso acontece? Porque o cérebro e o corpo querem se proteger. O ritmo circadiano, esse relógio interno, não quer que você faça coisas que prejudiquem a sua saúde e bem-estar. Ele sabe que o sono é fundamental para que seu corpo funcione direito. Se você ignora esses sinais, seu corpo começa a sofrer as consequências. A concentração cai, a memória fica prejudicada, o humor piora e o cansaço vai aumentando. E não é só isso. Quando você se força a ficar acordado enquanto seu cérebro quer desligar, começa um conflito interno. Seu corpo quer descansar, mas a sua mente quer continuar alerta. Isso gera um cansaço que não é só físico, é mental, emocional e até mesmo químico, por causa das substâncias que o cérebro vai liberando para tentar regular tudo.
O impacto disso não é imediato só no sono, mas também no seu aprendizado e na sua saúde emocional a longo prazo. Por exemplo, seu corpo pode começar a liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso aumenta a sua ansiedade e te deixa mais irritado, além de prejudicar sua capacidade de focar nos estudos. Além disso, estudos indicam que o cérebro precisa de um resfriamento para conseguir desligar e entrar no sono profundo. Durante o dia, sua temperatura corporal é mais alta e, conforme a noite chega, essa temperatura deve cair um pouco para sinalizar que é hora de dormir. Se você ficar acordado, essa queda não acontece direito, o que atrapalha o processo do sono. Então, quando você está lutando para manter os olhos abertos, seu cérebro já começou a desacelerar e, por isso, tudo fica mais difícil. Sua atenção falha, o raciocínio fica lento, a memória para de funcionar direito e até o corpo parece não obedecer direito. E tem mais! Essa luta contra o relógio biológico afeta não só o seu desempenho nos estudos, mas também sua saúde física e emocional a longo prazo. Portanto, mesmo que pareça que você está ganhando tempo ao ficar acordado, na verdade, você está travando uma batalha que o seu corpo não foi feito para vencer. O melhor caminho é ouvir esses sinais, respeitar o seu ritmo natural e se permitir descansar quando o corpo e o cérebro pedirem. O sono não é um inimigo, muito pelo contrário, é um aliado poderoso para que você consiga aprender, lembrar, raciocinar e estar de bem consigo mesmo. 3. Você começa a acumular lixo cerebral. Durante o dia, enquanto você está acordado, pensando, estudando, falando com os amigos e até mesmo jogando videogame, seu cérebro está trabalhando sem parar. Mas assim como uma máquina que funciona por muitas horas, ele também vai produzindo resíduos, um tipo de lixo cerebral. Esse lixo é uma substância chamada adenosina. Ela é muito importante porque funciona como um sinal natural de cansaço. Quanto mais você fica acordado, mais adenosina o seu cérebro acumula. É como se fosse um aviso. Ei, tá na hora de descansar. Mas o que acontece quando você ignora esse aviso? Se você tentar ficar acordado por muito tempo, estudando, vendo vídeos ou mexendo no celular, esse lixo vai se acumulando e começa a atrapalhar o funcionamento do cérebro. A adenosina age principalmente em áreas do cérebro responsáveis por prestar atenção e armazenar memórias. Quando ela se liga a certos receptores, a atividade dessas áreas diminui e você começa a sentir aquele apagão, aquela dificuldade de se concentrar, de lembrar das coisas e até de pensar direito. É como se sua cabeça tivesse cheia de fumaça. A visão fica turva e tudo parece mais difícil. Você tenta focar, mas a sua mente quer viajar, seus olhos piscam sozinhos e a sua vontade de desistir aumenta. É isso que a adenosina faz. Ela deixa seu cérebro lento e cansado. Um estudo importante da Harvard Medical School mostrou exatamente isso. Eles descobriram que a adenosina se liga a esses receptores e reduz a atividade neural, principalmente nas áreas ligadas à atenção e memória. Ou seja, quanto mais adenosina, pior sua concentração e capacidade de aprender. Mas calma, não é que a adenosina é ruim. Na verdade, ela é essencial. Ela ajuda seu corpo a entender quando chegou a hora de dormir e descansar para recuperar as energias. O problema é quando você tenta ignorar esse sinal, forçando o seu corpo a continuar acordado. A adenosina vai se acumulando cada vez mais, como se fosse uma pilha de livros pesados nas costas do seu cérebro, deixando tudo mais difícil. Você até pode tentar dar um jeito, tomando café, que é a próxima parte que vamos falar, mas antes é importante entender que essa substância é o principal motivo de você se sentir tão cansado depois de ficar acordado. Se você já ficou aquela noite inteira acordado e no dia seguinte sentiu dificuldade até para lembrar o que fez no dia anterior, pode apostar que a adenosina estava alta no seu cérebro. Além disso, a falta de descanso por causa desse acúmulo pode levar a outros problemas, como ansiedade, irritabilidade e até queda no desempenho escolar ou no trabalho. Então, por mais que pareça que ficar acordado a noite toda é uma boa ideia para ganhar tempo, na prática, seu cérebro vai ficando cada vez mais pesado e lento, dificultando o aprendizado e o foco. Por isso, é fundamental respeitar o tempo de descanso que seu corpo pede, para que a adenosina possa ser eliminada e seu cérebro funcione com toda a energia que ele merece. 4. O café ajuda, mas pode atrapalhar também. Quando o sono começa a bater forte, muita gente corre para o café.
Afinal, aquela xícara de café quentinho parece mágica, dá um gás, faz a gente ficar mais alerta, mais concentrado, pronto para continuar estudando ou trabalhando. Mas será que o café é sempre um herói nessa história? Vamos entender o que acontece no seu cérebro quando você bebe café. Dentro da sua cabeça, existe uma substância chamada adenosina. Lembra dela? Ela é o avisador de cansaço, que vai se acumulando durante o dia e faz você sentir sono. A cafeína, presente no café, age como um espertinho que ocupa os lugares onde a adenosina se ligaria. Ou seja, a cafeína bloqueia esses lugares, impedindo que a adenosina faça seu trabalho de deixar você cansado. O resultado disso? Você sente uma onda de energia, fica mais alerta, parece até que seu cérebro ficou mais rápido. Por isso o café é tão popular quando a gente está cansado. Mas atenção, esse efeito é temporário. A cafeína não elimina a adenosina, ela apenas esconde o sinal de cansaço. E quando o efeito do café passa, todo aquele cansaço reaparece, às vezes até com mais força do que antes. Além disso, consumir muito café ou tomar café muito tarde pode atrapalhar sua noite de sono. Se você toma café perto da hora de dormir, a cafeína ainda pode estar circulando no seu corpo e dificultar que você adormeça ou tenha um sono tranquilo. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine mostrou que consumir cafeína até 6 horas antes de dormir pode diminuir a qualidade do sono de forma significativa. Ou seja, aquele café da tarde pode estar atrapalhando o seu descanso sem você perceber. Mas tem mais. A cafeína também pode deixar algumas pessoas agitadas, ansiosas, com o coração acelerado e até causar irritação. Ou seja, mesmo que ela te dê uma energia momentânea, ela pode acabar aumentando o estresse e a ansiedade, o que não ajuda nada na hora de estudar ou se concentrar. Por isso, o café pode ser um aliado em emergências, para dar aquele empurrãozinho quando você está muito cansado e precisa ficar alerta. Mas não é uma solução para o cansaço ou para a falta de sono. Lembre-se, o melhor remédio para a fadiga é o descanso verdadeiro. Se você quer melhorar o seu desempenho, sua memória e seu humor, o café não vai conseguir substituir uma boa noite de sono. E o mais legal é que quando você descansa bem, seu cérebro funciona tão bem que nem precisa daquela ajuda extra para estar atento e cheio de energia durante o dia. Então, se estiver pensando em virar à noite e tomar litros de café para aguentar, pense 2 vezes. O café pode até dar o gás momentâneo, mas ele não resolve o problema real, que é o seu corpo pedindo descanso. 5. Você aprende, mas não guarda. Você já percebeu que às vezes, mesmo depois de estudar muito, no dia seguinte acaba esquecendo boa parte do que aprendeu? Isso acontece muito, e a culpa nem sempre é sua. O segredo para guardar de verdade o que você aprendeu está no sono. Quando você estuda alguma coisa nova, seja uma lista de datas, um conceito complicado ou um poema, essas informações vão primeiro para uma parte do cérebro chamada hipocampo. Pense nele como um caderno de anotações temporário, onde tudo fica anotadinho, mas só por um tempo. Mas para que essas informações virem memórias de verdade, que fiquem guardadas no seu cérebro para sempre, elas precisam passar por um processo chamado consolidação da memória. Esse processo acontece enquanto você dorme. Durante o sono, especialmente na fase conhecida como sono profundo, seu cérebro trabalha para transferir essas informações do hipocampo para o neocórtex, que é onde as memórias de longo prazo são armazenadas. Um estudo importante da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que dormem logo depois de aprender alguma coisa conseguem guardar essas memórias muito melhor do que aquelas que ficam acordadas por muito tempo. Ou seja, o sono é como uma cola que ajuda a fixar o que você aprendeu. Então, quando você decide passar a noite toda acordado estudando, pode até aprender algumas coisas naquele momento. Mas sem dormir, seu cérebro não consegue transformar essas informações em memórias firmes e duradouras. No dia seguinte, você pode até lembrar de alguns detalhes, mas em poucos dias, a maior parte do que estudou vai sumir da sua mente. É como se seu cérebro tivesse anotado no caderno de rascunho, mas não tivesse passado para o livro oficial. Além disso, sem essa consolidação adequada, sua capacidade de usar o que aprendeu para resolver problemas, pensar criticamente ou fazer conexões entre ideias também fica prejudicada. É como tentar montar um quebra-cabeça com as peças todas espalhadas. Você até tem as peças, mas não consegue ver a figura completa.
Por isso, para estudar de verdade e fixar o conhecimento, o sono não é uma opção, é uma necessidade. Dormir bem ajuda o cérebro a organizar tudo, criar conexões e preparar você para aprender coisas novas no dia seguinte. Então, se a sua ideia é realmente mandar bem na prova ou naquele projeto importante, não esqueça, o segredo não está só em estudar muito, mas também em descansar bem, para o seu cérebro poder guardar tudo o que você aprendeu. 6. Seu breço começa a dar apagões. Você já teve aquela sensação estranha de estar acordado, mas de repente seu corpo parece desligar por alguns segundos? Talvez você tenha perdido o fio de uma conversa, deixou de prestar atenção no que estava fazendo, ou se assustou porque alguém chamou seu nome e você nem percebeu direito. Isso acontece por causa dos chamados microssonos, pequenos cochilos involuntários que seu cérebro dá, mesmo que seus olhos estejam abertos. Eles duram apenas alguns segundos, mas nesse tempo, seu corpo e mente estão realmente desligados. Quando você força o seu corpo a ficar acordado por muito tempo, seu cérebro simplesmente não aguenta mais e resolve tirar esses cochilos rápidos para tentar se recuperar, mesmo que você não queira. Além disso, depois de ficar acordado por mais de 19 horas, quase um dia inteiro sem dormir, seu corpo começa a funcionar como se estivesse bêbado. Isso mesmo, seus reflexos ficam lentos, sua coordenação piora e suas reações ficam mais lentas do que o normal. Por isso, virar à noite pode ser perigoso, especialmente se você precisa dirigir, operar máquinas ou fazer qualquer coisa que exija atenção e rapidez. Você até pode não perceber, mas seu corpo está trabalhando no limite e você está mais propenso a cometer erros, acidentes e tomar decisões ruins. Muita gente acha que ficar acordado aumenta a produtividade, mas na verdade o que acontece é o contrário. Sua eficiência cai e o risco de errar aumenta bastante. E o pior é que esses apagões acontecem sem aviso. Você até pode pensar que está tudo bem, mas seu cérebro está tirando esses cochilos forçados para tentar se recuperar. Por isso, se você sente que está perdendo o foco com facilidade, esquecendo coisas simples ou ficando lento, pode ser que seu cérebro esteja pedindo socorro. A melhor forma de evitar isso é respeitar o seu sono e descansar direito. Seu corpo não foi feito para ficar acordado o tempo todo. 7. A falsa energia do segundo fôlego. Você já ficou acordado a noite toda e quando o sol começa a nascer, de repente sente uma energia diferente, uma animação inesperada? Como se tivesse dormido bem, mesmo sem ter fechado os olhos. Isso é o que a gente chama de segundo fôlego. Mas não se engane, essa energia é meio que uma ilusão criada pelo seu corpo. Quando a luz da manhã aparece, ela envia um sinal para o seu cérebro para parar de produzir melatonina, o hormônio que te ajuda a dormir. E, ao mesmo tempo, aumenta a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer, motivação e sensação de recompensa. Por causa desse aumento temporário de dopamina, você pode se sentir mais feliz, mais animado, até mais confiante do que o normal. Pode até achar que está mandando muito bem, que está cheio de energia para encarar o dia, mesmo depois de uma noite inteira sem dormir. Mas aqui está o problema. Essa energia é temporária e é mais uma estratégia do seu corpo para te ajudar a segurar as pontas por mais um tempo, mesmo que ele precise desesperadamente de descanso. É como se seu corpo apertasse um botão de emergência para te manter funcionando. Esse modo turbo pode até parecer ótimo no começo, mas logo a fadiga volta com força total. E quando isso acontece, seu cérebro começa a cobrar a conta por todo o esforço que você fez para ficar acordado. Além disso, nesse estado, você pode acabar tomando decisões ruins, porque a impulsividade aumenta. Você pode falar demais, agir sem pensar direito, se irritar com facilidade e até correr riscos desnecessários. Então, apesar de parecer que você está com energia, essa falsa sensação é perigosa porque não dura muito e geralmente vem acompanhada de uma queda brusca no desempenho e no humor. Por isso, quando sentir essa animação depois de uma noite mal dormida, lembre-se que seu corpo está tentando te enganar para que você aguente mais um pouco, mas o melhor que você pode fazer é dar um tempo e descansar de verdade. 8. Seu cérebro perde a criatividade. Mesmo que você tenha passado a noite inteira estudando, talvez tenha percebido que no dia seguinte, lembrar de fatos, nomes e datas é mais fácil do que conseguir pensar de forma criativa ou resolver problemas difíceis. Por quê?
Porque dormir não serve só para descansar. Durante o sono, seu cérebro faz algo muito especial. Ele organiza tudo que você aprendeu, faz conexões entre as informações novas e as antigas, encontra padrões e até cria ideias novas. Mas se você não dorme, seu cérebro não consegue fazer essa organização. Ele fica com muitas peças espalhadas, soltas, sem conseguir montar o quebra-cabeça. Por isso, mesmo que você tenha decorado várias coisas, na hora de usar o conhecimento de forma inteligente, para interpretar, escrever um texto, argumentar ou resolver problemas, fica muito difícil. É como tentar desenhar um mapa sem ter as estradas ligadas. Você até sabe onde estão as cidades, mas não sabe como chegar de um lugar ao outro. Então, se a sua prova for só de marcar respostas, você pode até se sair bem, mas se precisar pensar, criar ou interpretar, a falta de sono vai te atrapalhar demais. Dormir bem ajuda seu cérebro a ser não só um arquivo de informações, mas uma máquina de criar, pensar e resolver problemas. 9. Suas emoções saem do controle. Você já reparou como quando está muito cansado ou não dormiu direito, seu humor fica diferente? Talvez você fique mais irritado, chateado por coisas pequenas, ou até mais ansioso e preocupado do que o normal? Isso acontece porque o sono está diretamente ligado ao controle das nossas emoções. Dentro do seu cérebro, existe uma parte chamada amígdala. Ela é responsável por processar sentimentos fortes como medo, raiva e ansiedade. Quando você não dorme o suficiente, essa parte fica mais ativa e descontrolada, reagindo de forma exagerada às coisas que acontecem. Por outro lado, tem outra parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que funciona como um adulto responsável. Ela ajuda a controlar a amígdala e a manter suas emoções equilibradas. Mas, quando você está cansado, o córtex pré-frontal fica mais lento, quase como se estivesse funcionando pela metade. Isso significa que ele não consegue segurar as emoções que a amígdala dispara. O resultado? Você acaba reagindo de forma mais intensa, com irritação, impaciência ou tristeza sem um motivo muito claro. Coisas pequenas parecem enormes e você pode acabar brigando, chorando ou se sentindo mal sem entender direito o porquê. É como se o volante do seu carro tivesse solto e os freios não funcionassem direito. Fica difícil controlar para onde você vai. Por isso, manter um sono regular e de qualidade é fundamental para que as suas emoções fiquem mais estáveis e você possa lidar melhor com os desafios do dia a dia. 10. Seu corpo até aguenta uma vez, mas não sempre. Digamos que você tenha conseguido passar por uma noite sem dormir. No dia seguinte, apesar do cansaço, você conseguiu ir à escola, trabalhar, se virar bem. Parece que deu tudo certo, não é? Pois é, o corpo humano é muito resistente e inteligente. Ele sabe que às vezes imprevistos acontecem e consegue se recuperar rapidamente depois de uma noite mal dormida. Mas o problema acontece quando virar a noite vira rotina. Quando você dorme pouco com frequência ou tem horários de sono bagunçados, seu corpo e seu cérebro começam a sentir o peso disso. Dormir regularmente menos de 7 horas por noite está ligado a um monte de problemas sérios. Pode aumentar o risco de doenças do coração, diabetes, dores crônicas e até afetar a saúde mental, aumentando chances de depressão e ansiedade. Além disso, seu desempenho escolar ou no trabalho cai, sua memória falha, seu raciocínio fica mais lento, seu humor piora e sua energia diminui. Estudos mostram que estudantes que mantêm horários regulares de sono têm notas mais altas do que aqueles que não conseguem ter uma rotina de descanso. Isso porque o sono é fundamental para que o cérebro funcione bem, aprenda e se recupere. Ou seja, dormir não é tempo perdido. Dormir não é só descansar o corpo, mas também cuidar da mente, das emoções e da saúde como um todo. Então, da próxima vez que pensar em virar a noite estudando ou por qualquer outro motivo, lembre-se, o melhor investimento que você pode fazer para aprender, ser feliz e ter saúde é respeitar o seu sono. Resumindo tudo o que conversamos, seu corpo tem um relógio interno, o ritmo circadiano, que quer que você durma e acorde sempre em horários regulares para funcionar bem. Quando você fica acordado a noite toda,
Seu cérebro começa a mandar sinais para desacelerar, mas você luta contra eles, acumulando um lixo cerebral que deixa a mente lenta e cansada. O café pode ajudar momentaneamente, mas não resolve o problema, só esconde o cansaço. Além disso, estudar sem dormir não faz o cérebro guardar direito o que você aprendeu, e ele começa a desligar sozinho, dando até pequenos apagões. Às vezes você sente um segundo fôlego, mas isso é só uma falsa energia que pode levar a decisões ruins. Além disso, a falta de sono prejudica a sua criatividade, sua capacidade de resolver problemas e descontrola suas emoções, deixando você mais irritado e ansioso. Seu corpo até aguenta uma noite mal dormida, mas se isso virar rotina, a saúde física e mental começa a sofrer. Por isso, valorize o seu sono. Ele é uma parte fundamental do seu sucesso, do seu aprendizado e do seu bem-estar. Não encare o sono como tempo perdido, mas como um aliado poderoso que vai te ajudar a estar mais forte, mais focado e mais feliz. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre como cuidar da sua mente e do seu corpo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Também deixa nos comentários suas dúvidas ou experiências com noites mal dormidas. Vou adorar saber o que você pensa. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre saúde mental, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Durma bem, cuide de você e até o próximo vídeo.